Bom dia igreja, bom dia àqueles que nos dão a alegria de nos visitar nessa manhã, você que está de passagem por aqui, você que está nos dando o privilégio de receber você nessa manhã. Eu queria dizer que você é muito bem-vindo, eu sou o Tércio, e é um prazer para nós receber sempre pessoas novas nesse lugar. Espero que você tenha tido um Natal especial, né, em família, com amigos, com pessoas. Lá em casa nós estávamos em 26 pessoas, foi um negócio muito legal, foi muito bacana, fizemos um tempo tão gostoso, tão precioso. Espero que na sua jornada, na sua vida também, você tenha celebrado o Natal real, que é Jesus, amém? Queria recomendar um livro do John Piper, Surpreendido por Deus. A palavra de hoje, ela foi extraída de uma ministração muito de Deus ao meu coração, nessas semanas passadas que eu comentei que estava triste, lembram disso? Então era um livro que a Marta estava lendo e foi tão de Deus assim, aquela palavra, e isso entrou no meu coração, e hoje eu quero repartir essa palavra com a igreja. O tema da nossa mensagem nesse último domingo de 2019, vai ser essa: entristecidos, mas sempre alegres. Quantos se entristeceram em algum momento esse ano aí? Levanta a mão. Se você for íntegro, você vai dizer: algum momento eu passei, talvez não demonstrei. Mas lá no interior é natural, somos gente, somos pessoas. Uma das coisas preciosas de caminhar em comunidade aqui na Monte Serra é a nossa integridade de não fazer parecer que estamos bem. Nós, quando estamos bem, quando não estamos bem, nós podemos dizer: não estou bem, ore por mim, amém? E aqui não tem essa de ser pastor, ser título, nada disso. Nós somos o quê? Deus nos olha como pessoas. Deus não nos olha e nos vê pelo que nós temos, nem pelo nosso currículo. Deus olha para você pela sua identidade. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga o seu nome aí, pode falar, todo mundo junto. Qual é o seu nome? É assim que soa no céu. Você imagina que coisa linda? Ele olha e ele nos percebe de maneira pessoal. O meu é Tércio, né? Então, assim, Deus se relaciona conosco nessa dimensão. Queria começar, então, com uma frase. Há uma alegria indomável em meio ao sofrimento e à tristeza para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Podemos recitar juntos essa frase aqui? Vamos dizer? 1, 2, 3, a gente fala. 1, 2, 3. Há uma alegria indomável em meio ao sofrimento e à tristeza para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, isso pressupõe, então, que quem não está em Cristo Jesus, no geral, não consegue lidar com a tristeza e o sofrimento, na perspectiva de, no meio disso, encontrar uma alegria. E a pergunta que eu fui feito, essa semana é: o que o mundo precisa ver na igreja, na vida dos que se dizem cristãos, discípulos de Jesus, que de fato possa levá-los a uma crise e a perguntarem-se: quem são essas pessoas? Como isso é possível? Qual o segredo deles? E por fim, declararem: eu preciso viver dessa forma também. Eu creio que uma das mais poderosas verdades que pode colocar o mundo de ponta cabeça é a realidade bíblica de que nós podemos estar entristecidos, mas sempre, vamos dizer juntos, entristecidos, mas sempre alegres. De novo, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é uma realidade extremamente indomável. John Piper coloca isso como explosivamente incontrolável, poderosamente transformadora, que pode levar as pessoas que não conhecem a Deus e ao seu poder a dar um nó na mente deles. Como é que é isso? Entristecidos, mas sempre alegres. Como isso é possível?
E eu não estou dizendo aqui que há prazer no sofrimento, ou mesmo que seja importante criar no contexto cristão da Igreja de Jesus uma espécie de atmosfera melancólica. Quem nos conhece aqui sabe que nós gostamos de celebração festiva, alegre. Muito embora a gente entenda que seja importante momentos como esse que fomos criados agora há pouco, parar, refletir, olhar para dentro, deixar o Espírito sondar. Mas nós não precisamos criar uma esfera de melancolia, sombria, tensa, pesada e carregada de solenidade na relação com Jesus. Não cremos nisso aqui. O que precisamos mostrar para o mundo, preste bem atenção, é que em meio aos desafios da vida, às dores, aos problemas, aos sofrimentos, à tristeza, é possível sim experimentar uma alegria inexplicável em Jesus. Talvez você tenha chegado aqui com um sentimento de tristeza. O ano acabando, algumas expectativas não aconteceram, problemas, desafios, e o seu coração esteja entristecido, amado. Eu quero dizer para você que existe uma dimensão para aqueles que estão em Cristo de viver entristecidos, mas sempre alegres. Meu desafio hoje aqui em nome de Jesus é que o Espírito é me colocar na brecha, como canal, para que o Espírito mova algo poderoso hoje no seu coração para essa perspectiva. Você que anda em Cristo, de sair aqui dizendo, caramba, como pode? Eu estava me entregando à melancolia, à tristeza, ao sofrimento, enquanto Deus me chama para experimentar uma alegria em meio a isso. Aí surge uma pergunta, Porque o autor do livro comenta que precisamos, como igreja, mostrar ao mundo que não estamos brincando de imitar a Jesus e nem usando a religião como uma plataforma para promover a velha autoajuda sensacionalista que o mundo oferece o tempo inteiro. E a pergunta então que surge é, mas as pessoas que não conhecem a Cristo não precisam ver os discípulos de Jesus como pessoas felizes, para que assim possam conhecer a verdade da nossa fé e serem atraídos para uma experiência pessoal e profunda com Deus. E sabe qual é o grande perigo disso aqui? É nós não sermos autênticos como cristãos. É de fazer de conta que estamos felizes quando estamos tristes. E dizer, nós podemos estar tristes, mas sempre alegres. Existe esse posicionamento no mundo espiritual para nós. Deus tem isso para você. E isso é tão profundo para que a gente também, como igreja, não se torne uma igreja que tem que se tornar um palco para alegrar as pessoas. Não. A igreja de Jesus não foi chamada ao mundo para entreter as pessoas a fim de que elas venham a Cristo. A propósito, a mensagem de hoje talvez faça alguns desistirem hoje. Ou pelo menos enquadrar o teu coração na dimensão real do que é o Evangelho. Do que é isso, viver entristecidos, mas sempre alegres. A resposta para essa pergunta é, nós queremos que o mundo nos veja felizes, sim. Mas, querido, eles precisam ver algo mais profundo em nós. Eles precisam ver, conhecer que a nossa felicidade é uma obra soberana de Deus em meio à nossa tristeza. Eles precisam nos ver entristecidos, mas sempre alegres. Vamos olhar então para o apóstolo Paulo, porque Paulo vai nos ensinar nessa manhã. Vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 3 a 10. Olha o que Paulo vai dizer. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em... Está aí o texto? Não apareceu não? Se puder mandar o texto. Não damos motivo, segunda carta aos Coríntios 6. Então, coisa você abre aí sua Bíblia, seu celular, Vamos lá. Põe no modo avião para você não receber mensagenzinha de WhatsApp aí. Você ficar na Bíblia mesmo, tá? Olha só, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Aí ele continua falando, ao contrário, como servos de Deus,
Recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Olha o cristianismo aí de Paulo, hein? E aí, está afim desse? Entristecidos, mas, no meio de todo esse paradoxo da vida cristã, aparece aí, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Vai a pergunta: por que o que o mundo necessita conhecer da igreja de Jesus é a nossa alegria indomável em meio ao sofrimento e à tristeza? Por quê? A resposta está nos versículos 3 e 4, vamos lá? Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Pega essa palavra, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que aqui? Olha só. O que estou prestes a fazer com este ensino, e Paulo, aqui tentando traduzir o que ele falou, é remover os obstáculos e recomendar o nosso ministério, a nossa vida e mensagem, a fim de que vocês conheçam a Cristo de fato. Ele deseja, aqui o apóstolo Paulo, que a igreja em Corinto e o mundo na Ásia Menor não o rejeitem, não se afastem, não entendam mal quem ele é, o que ele ensina, mas sobretudo, presta atenção, quem é o Cristo que ele representa. Ele quer conquistar aquelas pessoas para Cristo, mas parece-me, presta bem atenção, parece que o discurso de Paulo é bastante incoerente para atrair pessoas para Cristo, não acha? Que tal um discurso desse para você evangelizar? Mas é isso que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo faz aqui, querido, talvez muitos estudiosos de crescimento de igreja hoje não incluiriam na maneira de remover obstáculos às pessoas a fim de que elas se acheguem a Cristo. Porque de fato parece mais que Paulo está colocando obstáculo do que tirando obstáculo. Não dá essa impressão? Mas seguir a Cristo é assim. E aí, Kiko, encara? Vamos separar o texto em 3 partes, vamos lá? Primeira parte, Paulo descreve os sofrimentos que passou por Cristo, nessa jornada cristã. Segunda parte, Paulo descreve o caráter da vida de um discípulo em meio ao sofrimento e tristeza. E terceiro, Paulo descreve os paradoxos da vida cristã. Nós vamos mergulhar nisso agora. Estão comigo, gente? Vamos lá? Primeiro, Paulo descreve os sofrimentos que passou por Cristo. Ele diz lá no versículo 3 a 5, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Então ele vai falar agora quais são as formas. E ele vai descrever os sofrimentos pelos quais passou. E ele diz, olha só, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Eu pergunto, como essas verdades podem remover obstáculo para que as pessoas sejam atraídas a Cristo? Como Paulo pode recomendar esse padrão de vida para um discípulo de Jesus, se hoje temos a opção apresentada ou de apresentar um Jesus que entra na nossa vida para realizar a nossa vontade e não nos permitir sofrer? Porque essa é a teologia da prosperidade.
Você chega aqui, busca Cristo, porque Ele vai resolver os teus problemas e os teus sofrimentos nunca mais vão ter na tua vida. Você acredita mesmo nisso? Isso é uma mentira. Vem para Jesus que você vai ficar rico, milionário. Isso é uma mentira. É mais fácil você ficar sem nada para entender que tudo que você precisa é Jesus. E Paulo está recomendando esse tipo de vida para os caras lá em Corinto, hein? Eu quero dizer que eu recomendo essa vida para você também. E a vida que Deus tem para nós é essa, queridos. Talvez os teus sofrimentos hoje, agora, nesse momento, eles comecem a ficar desse tamanhozinho. Você já passou por açoite? Já sofreu naufrágio? Você já ficou noites na prisão? Por causa de Cristo, tudo isso, sim ou não? Nenhum de nós, né? Você já passou fome? Já passou necessidade? Por causa de Jesus, sim ou não? E nós estamos chorando de quê, gente? E ainda que tivéssemos passado por isso, entristecidos, mas sempre alegres. Você quer saber mesmo que Jesus falou que aqueles que vão segui-lo precisam passar pelo caminho que ele passou? Você lembra por onde ele passou? Você quer? Questiona bem. Paulo está dizendo o seguinte: quer mesmo seguir a Jesus? Eu recomendo. Eu recomendo para você. Sofrimentos, privações, tumultos, naufrágios, açoites, trabalhos árduos, e noites sem dormir por causa do Evangelho, jejuns. Qual é o caráter? Segundo lugar. Qual é o caráter do discípulo no meio dessa situação que Deus quer formar? Ele diz: em pureza, conhecimento, versículos 6 e 7, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. E aí, queridos, parece para mim que a referência de Paulo provavelmente aqui é a palavra do Espírito na mão direita e o escudo de fé, da fé na mão esquerda, conforme está lá em Efésios 6, 16 e 17. Portanto, em vez de Paulo ficar amargurado, dodói, frustrado, irritado e ressentido por todas as aflições, dificuldades, calamidades, trabalhos de noite sem dormir, pela graça de Deus, Paulo mostra bondade, paciência e amor. Está louco? Eu leio isso e eu me sinto desse tamanhozinho. Eu falei: Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero que o Senhor forme o meu caráter nessa dimensão, Pai. Queridos, o espírito de Paulo não foi quebrado, esfacelado, a alma dele destruída pela dor e pelos sofrimentos do seu ministério e da sua vida pessoal, não. Ao contrário, no Espírito Santo ele encontra recursos para não resmungar, para ser paciente no tempo de Deus, em vez de ter pena de si mesmo, para ser bondoso com as pessoas, ao invés de culpar os outros. Oh, aleluia! Você pode dar um aleluia aí? Não, só porque a gente é batista, vamos lá, aleluia! Assim, glória a Deus! Isso pertence a nós, o povo de Deus. Não é dos pentecostais, embora eu já disse, eu sou pentecostal, você também. Nós estamos lá do movimento de Atos 2, querido. Aquela igreja lá que o Espírito ia derramar sobre nós, amém? Sobre os que crescem. 3. Primeiro, Paulo descreve os sofrimentos. Depois Paulo descreve o caráter que é formado na vida de um cristão por meio do sofrimento. E agora, terceiro, Paulo descreve um pouco mais detalhado os paradoxos da vida cristã. E nós vamos entrar agora nessa parte. Ele fala: por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Eu fico vendo ele escrever isso, eu falei, a alma dele devia estar dizendo assim: entristecidos, mas sempre alegres, mas ser pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Deixa eu te falar, você está aqui buscando Cristo para possuir? Eu queria te dizer que a dimensão do cristianismo é: ainda que eu não tenha nada, eu entendo que eu possuo tudo.
O Salmo 23, quando diz lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, no hebraico não é nada me faltará, no hebraico é assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Sabe o que esse texto quer dizer? Que na nossa vida vão faltar coisas, pessoas, dinheiro, recursos, vai faltar um monte de coisa, mas o fato dele ser o meu pastor, nada me faltará. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ouça aqui, igreja. Quando você anda na luz de Cristo, ministra no poder do Espírito Santo e fala a verdade, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade e amor que Paulo descreve aqui, algumas pessoas irão honrá-lo, algumas pessoas irão valorizá-lo, mas algumas pessoas irão desonrá-lo. Algumas pessoas irão desvalorizá-lo. Versículo 8. Alguns irão caluniar você e outros irão elogiar você. Versículo 8b. E essa desonra e calúnia, querido, pode vir na forma de chamá-lo de impostor, de que você não é verdadeiro na sua espiritualidade, que é apenas um hipócrita religioso. Mas eu quero lembrar você hoje de manhã do que Jesus fala lá em Lucas 6:26. Olha lá para você que se preocupa com o que falam de você. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Quantos aqui queriam que todo mundo falasse bem de você? Vamos ser sinceros? A gente busca isso, não é? Olha o texto bíblico aí para você nessa manhã. Ai de você que está querendo que todo mundo fale bem de você. Pois assim, os antepassados deles, pois era assim, né? O texto aqui. Tratavam, faltou ali, tratavam os falsos profetas. Opa! Opa! Eu não entendia bem isso no início do meu ministério, sabia bem? Quer saber, eu sofri muito querendo que as pessoas todas me tratassem bem. Gente, a minha esposa sabe o meu sofrimento pessoal quando eu ouvi uma crítica. A Martinha sabe como eu me detonava, eu entrava num buraco, eu fui descobrindo com o tempo, sabe o quê? Que eu queria ser um homem agradável a todas as pessoas. Mas quando esse texto começou a entrar na minha vida, eu comecei a entender. Comecei a entender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai pisar o mesmo que Jesus pisou. Jesus não foi valorizado na sua própria o quê? Terra. Por que a gente quer se agradar? Precisei amadurecer, entender que a jornada da vida com Jesus e do ministério que recebemos dele passa por essa espécie de recepção mista pelos que estão à nossa volta, alguns honrando e elogiando, outros desonrando e difamando. Paulo está querendo atrair as pessoas a Cristo, já deixando-as bem conscientes disso, ou seja, você não pode ser um verdadeiro profeta se todos falam bem de você. Mas veja bem o texto ele vai apresentar mais 6 paradoxos da vida com Jesus. E é possível você pensar que Paulo está muito preocupado aqui em corrigir as falsas percepções que eles estavam tendo do próprio Paulo e dos cristãos do primeiro século, mas não é isso que Paulo está querendo aqui, queridos. Preste bem atenção, todas as percepções daqueles que estão olhando para Paulo, para o ministério dele, para a igreja do primeiro século, elas eram, de certa maneira, corretas, mas elas eram parciais. Por isso Paulo começa a ensinar algo profundo, e eu quero ensinar isso à igreja nessa manhã. O que Paulo estava dizendo para o povo lá, sabe o que é? O que você vê é verdade, sim, é verdade, mas é só uma parte dela. Não é toda a verdade. Como, por exemplo, eu dizer para você aqui que a vida cristã é só sofrimento. Isso é verdade? Isso é uma parte da verdade, certo? Mas eu estaria errando em dizer, você vai receber a Cristo e nunca mais sofre. Estaria ou não estaria? Estaria mentindo. E o que nós vamos ver aqui é que Paulo está preocupado em ensinar a igreja lá em Corinto, de que, presta atenção, ensinar aqueles que estão olhando e avaliando a vida dele, o ministério, a vida cristã, e dizer, olha, isso é só uma parte da verdade, eu vou dizer toda a verdade, a proposta da verdade principal. Então ele começa e ele diz assim, olha, você nos vê como desconhecido, e entretanto,
O que ele fala? Bem conhecidos, olha o texto. Você nos vê, o que você vê é verdade, mas não é toda a verdade, ou a verdade principal. Aí vamos para o primeiro ponto aqui. Pode ir. Você nos vê como desconhecido e, entretanto, bem conhecidos. É isso que ele diz no texto, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Nós realmente não somos ninguém no Império Romano. Ou seja, somos o quê? Desconhecidos, certo? Mas Paulo vem e fala assim, nós somos apenas um pequeno movimento de um rei que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Porém, nós somos reconhecidos e conhecidos intimamente por quem interessa. Quem é? Deus. Deus. Isso é o que importa. Olha 1 Coríntios 8, 2 e 3. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é o que, gente? Conhecido de Deus. Quem ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Por Deus. Ainda o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 9, diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Eu quero dizer para você, querido, que nós somos o povo desconhecido, mas conhecido por Deus. A nossa relação é essa, nós o conhecemos e Ele nos conhece. Paulo continua trazendo toda a verdade, olha lá que lindo. Você nos vê como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Sabe por quê? Tenta imaginar aquele contexto dos cristãos morrendo pela perseguição. A ilusão do Império Romano é que eles morriam e acabava tudo. Mas Paulo está dizendo, rapaz, vocês não sabem de nada. Quando nós morremos, nós nascemos de novo. Nós aparecemos numa outra dimensão para viver a vida eterna. Vocês não param. E sabe o que acontece quando o Evangelho ele é tentado parar pela morte de alguém? Por meio de um mártir? Sabe o que acontece naquele lugar? O Evangelho se multiplica mais. Nós tivemos o privilégio de ir na Turquia, e nós fomos visitar uma região da Turquia, Capadócia, e fomos às cavernas, onde tinham várias histórias bíblicas em pintura rupestres. Eram os ambientes onde as pessoas cristãs se refugiaram e moraram. Desculpa, eram pinturas, né, Martim? Desculpa, eram pinturas mesmo, exatamente, eram pinturas. Gente, dentro das rochas, dentro das cavernas, eles moravam lá. Era lá, eles se refugiaram na perseguição desse período do Império Romano aqui, que nós estamos pregando hoje. Pensa olhar para aquilo. Eu e Martim chorávamos dentro daquele ambiente, dizendo assim, ninguém consegue parar o reino de Deus. Pode se levantar império que for, para matar homens e mulheres de Deus, mas Deus multiplica isso como uma bola de neve, como uma avalanche. Os anos passaram e a igreja está mais forte no mundo inteiro, querido. Tentam parar na China, não para. Tentam parar na Coreia do Norte, não para. Não para. É isso aqui. Você nos vê como se nós estivéssemos morrendo, querido. Contudo, eis que vivemos. Na verdade, querida, ainda tem uma verdade mais profunda aqui. Paulo está dizendo que sim, nós morremos todos os dias. Nós já fomos crucificados com Cristo. Agora, a vida que vivo neste momento, não vivo mais na carne, mas vivo no Espírito. Vivo não mais eu, mas Cristo agora é quem vive em mim, meu amado. Na nossa jornada seremos humilhados, alguns até presos e mortos, porém nós vivemos, porque Cristo é a nossa vida e nós ressuscitaremos dentre os mortos, como Ele venceu a morte também. Terceiro lugar, terceiro paradoxo, Paulo dizendo para aquele povo, você nos vê como castigados, porém não mortos ainda. Eu fico olhando para ele, podia ser assim, né? Pois é, nós estamos sofrendo, vocês não têm nem dó de nós, estamos sendo castigados, já levei tantos açoites. Vocês nos vê como castigados, mas eu quero dizer para vocês, querido, que ainda não morremos.
Imagina Paulo dizendo isso. Eu quero te dizer que ele tinha autoridade para dizer isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, eu quero ler com você. Presta atenção no currículo de Paulo em ser acerca de castigo. Olha lá, das dificuldades e sofrimentos. São eles hebreus? Ele falando para o seu povo, para os judeus. Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Aí ele fala, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Teu sofrimento está ficando pequenininho agora? Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ele está dizendo, eu sofro preocupado com a saúde das igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta, escapei das mãos dele. Queridos, Paulo havia sido na sua caminhada ministerial e pessoal castigado, maltratado, enfrentado o castigo humano e divino, mas repetidas vezes Deus o poupou da morte. E eu quero dizer que Deus nos poupará até que a sua obra seja o quê? Completada. Castigados, porém não mortos. Quarto paradoxo dessa vida cristã. Entristecidos, mas sempre alegres. Você nos vê entristecidos, mas sempre alegres. E sem dúvida que todos nós aqui temos motivos inúmeros, queridos, para estarmos tristes. Na verdade, todos nós temos passado por grandes desafios aqui, pessoais. Mas esse é um dos mais importantes paradoxos da vida cristã. É possível estar entristecido, mas sempre alegres. Sabe por quê? Porque maior é o que está diga assim, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Pensa nos teus sofrimentos, pensa nas tuas dores, pensa nas perseguições, pensa nas calúnias, pensa em tudo isso. Eu quero te dizer, maior é o que está em você, do que o que está fora de você. Por isso, entristecidos, mas sempre alegres. Pastor, é enfermidade. Pastor, é perda. Pastor, é uma separação. Pastor, é meu filho. Entristecidos, mas sempre alegre. A circunstância não pode definir a alegria de um homem e de uma mulher de Deus. É a presença dele em nós, querido, que faz com que entristecido nós possamos estar sempre alegres. Você sabe o que quer dizer a palavra entusiasmo, né? Como é que pode alguém que está entristecido ter entusiasmo? É possível. Eu quero te dizer, entusiasmo é Deus dentro. Deus dentro faz com que em qualquer circunstância da tua vida, você possa ter entusiasmo para a glória de Deus. Quinto paradoxo. Paulo está dizendo, você nos vê como pobres, porém nós estamos como pobres enriquecendo a... Gente, isso aqui é fantástico. Paulo explica que somos pobres quanto às riquezas passageiras desse mundo material, mas nós não vivemos a nossa vida para ficar rico de coisas materiais. Nós vivemos como discípulos de Jesus, igreja, para tornar as pessoas ricas
espiritualmente, de dentro para fora, para usar as coisas, para amar as pessoas, enriquecer as pessoas com o amor de Deus. E aqui é prosperidade. Prosperidade é usar o que eu possuo para amar pessoas, para enriquecer os outros, e não a si mesmo. É por isso que é possível, já disse isso muitas vezes aqui, uma pessoa milionária do ponto de vista econômico, material, ser muito mais pobre do que uma pessoa que não tem praticamente nada economicamente, mas que usa o que tem para amar, enquanto o outro usa para amar a si mesmo. E Paulo está dizendo, o reino, o evangelho, deixa eu te dizer, você olha para a gente como pobre, mas Deus tem usado o que nós temos nas mãos para enriquecer os outros, para repartir. Por isso a cultura nossa de repartir com generosidade tudo que Deus nos confiou, porque nós acreditamos nesse princípio. Você não espera esvaziar para você repartir, você esvazia, você não espera encher para repartir, você esvazia para que Deus enche. Você esvazia e Deus enche, esvazia e Deus enche. Sempre assim, você não esvazia para Deus encher, você esvazia por amor, para enriquecer os outros, e Deus enriquece você para repartir mais. Você crê nisso? Quando você crê nisso, querido, tudo que você tem passa a ser de Deus, não mais seu. Quando você entende isso, você começa a fazer perguntas, o senhor quer que eu faça com esse dinheiro aqui? O senhor quer que eu faça com esse carro aqui? Tão lindo, né? Nós acabamos de ver isso aqui na vida do Ranulfo, e eu louvo a Deus pela vida dessas famílias. Ranulfo, né, ficou sem carro por muitos anos aí. Isso tem acontecido aqui várias vezes, né? Eu estou contando nesse momento que esse foi o último fato. Eu estou dizendo isso para louvar a Deus pelo seu coração, igreja. Pela vida de homens e mulheres nessa comunidade, que entende isso. Deus tem me feito, colocado nas minhas mãos, para eu possa enriquecer a muitos. E eu louvo a Deus por uma família que emprestou um carro para o Ranulfo aí, a Regina, por mais de ano. Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida, querido. Né? E um outro irmão dessa comunidade que não sabia que o pastor Ranulfo e a Regina estavam usando um carro emprestado, não sabia nada disso. Lá em oração, a família lá, sentiram querendo vender um carro deles lá, o único dono do carrinho. Show de bola. Eu fiquei doidinho pelo carro. Gente, não é inveja não, viu? Eu curti pra caramba, eu curto o carro, né? Eu vi aquele carro lá, único dono, eu fiquei, eita, carro lindo, tio. Família em oração, querendo vender o carro, e Deus fala para eles, não é para vender não, rapaz, você precisa abençoar a vida do pastor Ranulfo e Regina. Chamaram o pastor Regina e Ranulfo, deram o carro, pagaram transferência, deram o documento no nome deles, tudo mais, está aí, Ranulfo e Regina de carro novo para a glória de Deus. Pobres, do ponto de vista do mundo. Mas eu pergunto, a pessoa dessa é rica ou não? Está entendendo, igreja, o que é prosperidade? O que você vai fazer com o seu dinheiro? O que você está fazendo juntando dinheiro? Deixa eu te falar, para quê? Isso mexe com o teu ego? Te faz sentir mais valorizado? Meu irmão, empobreça para enriquecer a outros. Sexto paradoxo, ou sétimo, que agora já não sei mais, F. Olha que lindo. Vocês nos veem como quem não tem nada, porém nós possuímos tudo. Eita. Isso aqui bate, sabe em quê? Quando a gente começa a achar que o nosso valor é o que a gente possui. E a gente começa a correr atrás do vento. No dia que Jesus for tudo que você precisa para você, a tua vida e o que você vai fazer em termos de dinheiro vai mudar. Você vai começar a entender isso. Eu já possuo tudo. Eu já possuo tudo. Em certo sentido, querido, nós consideramos tudo como perda. Paulo está dizendo isso. Em comparação, Paulo fala isso. A sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. Isso é a coisa mais sublime na minha vida, Paulo está falando. Conhecer a Cristo Jesus, nada mais tem valor, porque Ele é tudo o que eu preciso. Ele afirma, querido, porém, ainda assim, né, a Bíblia afirma, melhor dizendo, que nós que estamos em Cristo somos filhos. E se somos filhos, somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha lá o que está em Romanos 8,17. Se somos filhos,
Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também participemos da sua glória. Agora vamos voltar e lembrar do que Paulo disse nos versículos 3 e 4. Vamos lá, gente. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, olha só que sério isso. Em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como servos de Deus. Isso aqui é muito forte, por quê? Paulo está removendo o obstáculo que cega as pessoas, levando-as a essa fé vazia, oca, interesseira, de prosperidade financeira, temporária, e recomendando uma fé com base em verdades eternas, em verdades profundas, querido. São essas as promessas e as verdades para a vida com Cristo, comprovado pelo próprio apóstolo Paulo na sua vida. Paulo está pregando uma mensagem exatamente oposta ao evangelho da prosperidade. Qual obstáculo Paulo remove aqui? O obstáculo de alguém pensar, querido, que Paulo está seguindo a Cristo ou exercendo o seu ministério por dinheiro, conforto ou tranquilidade. Ele deu todas as evidências que não seguiu a Cristo ou dedicou-se ao ministério pelos benefícios materiais que lhe poderiam trazer. E por que essa mensagem era importante Paulo dar lá na cidade de Corinto? Por quê, queridos? Aí você precisa entender o contexto que está por trás do coração do povo para quem Paulo está falando aquilo. Querido, Paulo estava concentrado em não permitir que as pessoas da cultura grega, hedonistas e materialistas, essa era a cultura daquela época em que Paulo estava pregando a mensagem. Eu pergunto para você, ela tem alguma coisa a ver com a nossa cultura de hoje? Prazer, hedonismo? A propósito, é isso que está mandando hoje, né? Verdade é relativa, porque se ela me dá prazer, ela não é para você, mas para mim ela é uma verdade. E no meio desse contexto, em nome de Jesus, eu quero tocar essa trombeta aqui como igreja para você. Se você está buscando na sua vida Cristo para enriquecer você, Cristo para você não ter problemas, Cristo para você, deixa eu te dizer, esse não é o Cristo crucificado. Paulo está focado em não permitir, querido, que as pessoas viessem a Cristo por interesses pessoais. Por quê? Porque se as pessoas viessem a Cristo pelas coisas materiais, se isso fosse o que atraísse as pessoas para Cristo, eles viriam pelo motivo errado. Pelo motivo errado, nós temos que ir a Cristo porque nós somos pecadores, desgraçados, separados de Deus, estamos caminhando para uma separação eterna, e só Cristo pode separar você e eu dessa perdição e resgatar de volta para Deus. Arrependimento e fé em Jesus, querido. E a minha preocupação é porque muito do que a gente está vendo hoje são as pessoas buscarem a Jesus porque acha que Jesus vai torná-las mais ricas e lhes dar uma vida mais confortável e fácil. Ninguém deveria vir a Cristo por esses motivos. Amém, igreja? A propósito, atrair pessoas a Cristo com estilos de vidas prósperos, como se isso fosse alegria em Cristo, até atrairá muito, sim, atrairá. Mas não porque Cristo seja visto em sua glória e majestade, senhorio. E não porque a vida cristã seja apresentada como o caminho que passa primeiro pela morte, para depois encontrar o quê? Para depois encontrar o quê, gente? Vida. Deixa eu falar para você, antes da glória vem a cruz. Esse evangelho da prosperidade forma discípulos que seguem um Cristo enquanto não há sofrimento e perdas. Não conhece o evangelho que experimenta uma alegria indomável em Jesus em meio ao sofrimento, à tristeza. E aí o risco de muitas conversões, entre aspas, serem possivelmente falsas. A gente estava no sepultamento anteontem, né? Da nossa querida
irmã Nilsa. E queridos, deixa eu dizer para você, nosso querido irmão Willy, né? O Willy. Conversando com ele, né? Gente, que profundo, né? Quem teve o tempo para conversar intimamente com aquele homem. E perceber o que significa na Bíblia entristecidos, mas sempre alegres. Quem estava no sepultamento sentiu isso lá. Quem não conhece a Cristo, não entende esse processo. Como é que um sepultamento de uma pessoa cristã, ao invés de ter desespero, choro, tem alegria? Como é que pode? Porque está todo mundo triste. E todos nós ficamos tristes pela forma abrupta, né? Nossa irmã sofreu um acidente no dia 25, no Natal, pela manhã, saindo de casa para socorrer uma outra pessoa. Ela era uma serva, foi ajudar e sofreu um acidente, passou no semáforo sem perceber e o carro se encontrou uma colisão e Deus a chamou com 57 anos de vida. Olhar para o nosso querido irmão e ver alegria em meio ao sofrimento e à tristeza. Deixa eu dizer para você, isso não é para alguns, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Você consegue entender, igreja, como Paulo está recomendando a sua vida e o seu ministério, a sua mensagem e o seu Senhor Cristo? Ele fala, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Você precisa anunciar um Cristo que Ele vai dizer assim, eu recomendo você segui-lo, no sofrimento e na alegria, vai valer a pena. Em todos os momentos, em perseverança, mas em privações e tristezas. Paulo está mostrando que conhecer a Cristo, ser conhecido por Ele, ter a vida eterna com Cristo, tudo isso, querido, é melhor que toda riqueza terrena, toda prosperidade, todo conforto. Paulo está recomendando uma vida de alegria em meio ao sofrimento, à calamidade, às noites em claro. O que significa isso? Significa para Paulo algo que precisa significar para você e para mim. Que Cristo é real em todo tempo e circunstância, e que Ele é infinitamente precioso e deveria ser mais desejado do que qualquer riqueza, fama, glória ou conforto nesse mundo. Essa é a nossa recomendação. Quando tudo cede, lembra daquela música? Quando tudo cai ao meu redor, lembra essa música? A minha esperança permanece nele. A minha esperança e calma traz tranquilidade. Quero concluir. Você pode dizer comigo? Entristecidos, mas sempre alegres. Vamos lá? Entristecidos, mas sempre alegres. Diz para o seu irmão isso aí. Entristecido, meu querido, mas sempre alegre. Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer da igreja. Uma alegria indomável em meio ao sofrimento e à tristeza. O mundo precisa entender que Cristo é real para nós em todo o tempo. Eu quero me aproximar do fim com o exemplo de Jesus nos ensinando sobre tristes, mas sempre alegres. Vamos lá? Vamos tentar concluir agora a mensagem. Mas foca aqui para você não perder essas palavras finais, cheias de esperança para nós. Olha lá. Mateus 5, 11 e 12 diz, bem-aventurados serão vocês quando? Sabe o que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado, gente? Olha, felizes de verdade. Quando vocês forem o quê? Você está orando para que não seja caluniado? Para com isso, meu irmão. Você está passando perseguição e dizer, Deus, tira a perseguição de mim. Você está passando por calúnia e está dizendo, Deus, que triste isso, tira de mim. Não, meu amado, bem-aventurado você é. Quando você passa por isso, porque você foi escolhido para ser o representante de Cristo nessa terra. Como é que se lida com calúnia? Como se lida com sofrimento? Como se lida com isso? Como se lida, meu amado? Cristo precisa fazer isso em você. Sabe como é que eu me sinto? Você quer saber? Por muito tempo, gente, minha esposa está aqui. Eu não murmurava. Eu nunca fui um cara de murmurar. Mas eu era um cara que eu ia lá para a minha melancolia e começava a chorar. Está difícil. Deus. Estou exagerando, naturalmente. Mas de um tempo para cá, talvez eu tenha que dizer de alguns anos para cá,
Sabe como é que eu comecei a olhar quando me caluniam? Quando acontece uma questão difícil na minha vida, sabe como? Deus, obrigado. Eu estou sendo identificado contigo pelo Senhor mesmo. Está entendendo? É esse o evangelho, queridos. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer assim: ei, como é que esse povo age quando o empregador vem e te humilha? Quando alguém tenta passar rasteira, quando há calúnia, quando há mentira, quando há engano, quando há abandono, como é que vocês agem, discípulos de Jesus? Estou entristecido, mas tem algo dentro de mim que não me permite perder a alegria, meu amado. Tem algo que basta, tem algo que é suficiente, pode cair o mundo ao redor, mas Ele é tudo em mim. Eu não preciso de nada de fora para dentro para me alegrar, porque tudo que eu preciso está em mim. É isso que o mundo precisa ver na igreja, amados. É um povo íntegro, honesto. Ele está difícil, mas deixa eu te dizer, tem algo dentro de mim, é Jesus, cara, que Ele me faz ter vida para enfrentar isso, para encarar isso, para passar por isso. E está doendo, o fogo está queimando, mas eu sei que Ele está me purificando para que o mundo veja Cristo. Oh, meu Pai. Agora preste atenção no texto. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. Eu quero que você detalhe aí. Não é sofrimento por sofrimento, é por minha causa. É quando você está passando por isso pela causa do reino de Deus. Não é pela tua causa pessoal, eu estou sofrendo. Você está defendendo a tua causa, meu querido. Está falando de viver por Cristo aqui. E ele vai e ele diz assim: olha, quando os insultarem, quando perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra você, alegrem-se, regozijem-se, porque grande será a sua... Você crê? Você crê que você vai receber uma recompensa ou não? Grande será a sua recompensa nos céus. Ah, pastor, mas eu queria aqui na terra. Para quê? Deixa eu te falar, o que você vai receber aqui na terra não se compara com a glória que vai ser revelada para você. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Agora sabe o que é bonito? Presta atenção. Vocês acham que é aleatório, que o texto que vem imediatamente após esse texto é o texto de Jesus dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo? Você acha que é aleatório? Ele está falando: bem-aventurados vocês serão se vocês passarem por isso. Aí ele termina dizendo o quê? Vocês são o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Você acha que Jesus colocou isso imediatamente após o sofrimento? Por quê? Porque ele está dizendo, sabe o quê? Que o que o mundo precisa ver na igreja é isso: entristecidos, mas sempre alegres. Sabe quando você vai ser sal na terra? Quando você vai ser luz nesse mundo? Quando você se alegrar em meio ao sofrimento. Meu amado, é sério isso. Olha o texto: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Quando você começa a murmurar, você perde o sabor, meu amado. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. Quando você está passando sofrimento, você se isola, se esconde. Você não está sendo luz no meio do sofrimento. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina. Eu queria ver essa igreja se movendo por cada canto dessa cidade, desse estado, Brasil e mundo, dizendo assim: Cristo que eu sigo é esse, entristecidos, mas sempre alegres. Eu creio, amados, e assim diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês. Quando a gente vive assim, pessoas serão atraídas para glorificar o Pai. Eu creio, querido, que o mundo precisa experimentar o sabor e ver o brilho da luz de uma igreja viva e alegre em meio às tristezas da vida. Olha para mim aqui. Alegria em meio à saúde, alegria em meio à fartura, alegria em meio aos confortos, alegria em meio à admiração dos outros, ao falarem bem de vocês. Eu pergunto:
O mundo tem isso aqui ou não? Por que significaria, ouça bem a pergunta, por que isso significaria alguma coisa para o mundo e os atrairia a Deus? Ser alegre quando eu tenho conforto, quando eu tenho dinheiro, quando está tudo bem, quando os seus olhos olham de mim. Atrairia? Não. Sabe por quê? Porque o mundo já tem isso. Isso o mundo faz. Está alegre porque tem tudo de bom. Mas a alegria indomável, em meio à tristeza, isso o mundo não tem. Isso o mundo não conhece. E é isto que Jesus veio dar a este mundo caído, cheio de dor, desespero e arruinado pelo pecado. Quem já teve o privilégio de ir a Israel, foi visitar o jardim do Getsemane. Tem uma foto do jardim de Getsemane aí. Sabe o que significa Getsemane? Prensa de oliva. Quando você chega lá, você vai encontrar oliveiras de 2000 anos, uma delas lá tem mais de 2000 anos, considerado que estaria lá. As oliveiras realmente elas são, você pode pesquisar que você vai ver que elas têm uma vida longa. Mas olha só, presta atenção. Quando você chega lá, você encontra uma prensa é uma pedra enorme, enorme. E ali eles colocam as olivas, a azeitona. E uma outra pedra vem por cima, e ela era usada para esmagar a oliveira. E daquela oliveira tiravam óleo para 3 situações, e a primeira delas era para adoração a Deus. Deixa eu te dizer, você acha que é por acaso que Jesus foi levado, traído, esmagado no Getsemane? Não. O nome do jardim já era lugar de prensa. Jesus foi para lá, para ser prensado por Deus, para que o melhor da glória dele viesse para salvar você e a mim. Você precisa entender que não existe cristianismo sem Getsemane, meu amado. Não existe. A prensa é um presente para tirar o melhor de Deus de nós. A prensa faz parte do plano de Deus para suscitar de dentro de nós a oração mais difícil e mais essencial na vida de um discípulo dele. Sabe qual é? Pai, se for possível, faça a tua vontade. Se for possível, passa de mim este cálice, todavia se faça a tua vontade, não a minha vontade. Essa talvez seja a oração que você tem que fazer nessa manhã. Talvez você só vai encontrar alegria em meio à tristeza se você conseguir entender que toda essa pressão é para chegar a esse momento de dizer: Pai, eu estou pedindo que não aconteça e passa de mim essa situação, mas Pai, quer saber? Eu quero fazer a oração do meu Cristo. Passa, faz a tua vontade, Senhor. Sabe o que vai surgir dentro de você? Eu quero te dizer, uma alegria indomável. Pergunto, não é isso que o mundo precisa de nós, igreja? Sim ou não? Você está entendendo? Não apenas um convite a uma celebração alegre, festiva, domingo após domingo, ou célula, não. Como também, querido, não apenas uma expressão de preocupação, mas a dor e a alegria se unindo de tal maneira que o mundo jamais terá visto algo parecido. O mundo não consegue viver assim, amar assim, alegrar-se assim. Eu e você, preste bem atenção, nunca experimentamos, querido, uma alegria indomável como essa em meio à tristeza antes de Jesus, nunca. E o mundo nunca vai experimentar também, nunca. E pela graça de Deus eu quero te dizer, sabe o quê? Que a sua vida pode ter gosto de sal da terra e de luz do mundo, se você se propor a isso. Eu digo pela última vez, o que o mundo precisa da igreja, de nós, é uma alegria irresistível em Jesus, em meio à tristeza e ao sofrimento. Essa era a recomendação de Paulo, seu ministério e sua vida, que seja também a nossa recomendação para as pessoas, amém? Vem, eu te recomendo Cristo, mas é dessa maneira. E aí Paulo termina Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá, eu tenho 3 textos e quero fechar com eles para vocês. Textos de esperança. Por que Paulo sustenta a sua alegria? Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? O que você está passando hoje, lá no teu trabalho, lá nos teus sonhos, projetos, na tua vida? Ele fala: perigo, espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, vamos dizer juntos? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você quer saber como tudo vai terminar? Vamos olhar para o final dos tempos, final das coisas? Vamos olhar para isso. Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também participemos da sua. Quantos aqui querem participar da glória de Deus? Você está entendendo que você nunca vai poder participar daquilo sem passar pela primeira parte? Meu amado, olha que palavra de esperança. Se participamos dos seus sofrimentos, é para que também um dia nós participemos da sua glória. Você tem que sair daqui hoje dizendo: Deus, obrigado por esse sofrimento. Deus, obrigado por essa dor, Pai, porque um dia, meu amado irmão, se você perseverar nele, você vai participar da glória dele. Aí ele diz, olha que lindo o texto: eu considero que os nossos sofrimentos atuais, olha o teu sofrimento hoje, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Está sofrendo, meu irmão? Isso não é nada. Tem uma glória que vai ser revelada para você, se você se propor a viver isso. Eu termino com o texto de Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, João escrevendo, ele fala: Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A noiva é a igreja, gente. Jesus é o marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora olha lá que lindo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada. Aquele que estava sentado no trono disse, pois a antiga ordem passou, e acrescentou: estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois essas palavras são o quê? Verdadeiras e dignas de confiança. Deus não está brincando com você. Diz: ainda está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Cantamos aqui hoje isso. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor. O vencedor. Entristecidos, mas sempre, o que você vai receber? Herdará tudo isto. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Você pode dizer para o seu irmão assim, seus sofrimentos atuais não se comparam com a glória que Deus preparou para você. Igreja, olha para mim aqui, a gente vai terminar com uma canção.
Termino com uma pergunta. Que tal, igreja? Que tal, em 2020, deixar o mundo provar a sua alegria indomável em meio a sofrimento e distância? Que tal? Aceita esse desafio. Vamos terminar cantando Alfa e Ômega, princípio e fim, tudo para mim. Levanta, querido, adora. Ele é digno. Agradece, amada, agradece os sofrimentos de 2020, 2019. Agradece os de 2020 pela fé. Porque você está sendo chamado para revelar em meio a essa terra um cristianismo de um Cristo, amado, que encontra alegria no Pai em meio ao sofrimento. Adora ao Senhor. Não há outro soberano e fiel. Não há outro como tu. Pode declarar isso. Reina sobre a terra e céu. Declara, tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o És fim. o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Hoje é o último domingo do ano e eu quero dar uma oportunidade a você que chegou aqui, amigo nosso, que não conhece a Cristo ainda, mas que hoje entendeu que você é amado, amada de Deus, e que a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus não é pela religião, é pela pessoa de Jesus, é pelo arrependimento e fé dos nossos pecados. E colocando toda a nossa fé no sacrifício de Jesus, nós somos perdoados e purificados de todos os nossos pecados. E Ele vem fazer morada em você, habitação em você, tabernacular com você. Quantas pessoas hoje nessa manhã querem entregar a sua vida a Cristo Jesus e começar um relacionamento com Ele? Nós vamos cantar a última parte dessa música e eu queria que você saísse daí e viesse aqui à frente, como um passo de fé mesmo, né? Saindo, eu quero hoje eu quero começar uma vida com Jesus, eterna com Ele. Pode sair sem vergonha, sem culpa, e nós vamos aqui te acolher, te abraçar. Vamos terminar essa música, enquanto isso você vem e nós vamos encerrar orando. Vamos fazer isso? Alfa e Ômega, início e fim. Se Deus falou com você, pode sair, vem aqui. Quero dar um abraço em você, né? Fala para o seu irmão que está do lado, amigo, olha, eu quero ir lá, e ele vem com você, pode vir. Se Deus falou com você, vem.
tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém? Dá a mão para quem está do teu lado. Vamos orar. Vamos agradecer por Ele. Deus amado, Alfa e ômega, princípio e fim. Deus cheio de graça, bondade, amor, misericórdia. Deus que é Pai, Deus que corrige, Deus que disciplina, Deus que repreende, Deus que exorta, Deus que faz a ferida, mas Deus que cura também. Nós queremos ver um evangelho, Senhor, comprometido não com o que Tu fazes para nós, porque nada que Tu faças, Deus, por nós, será maior do que o O Senhor já fez, dar o Seu único Filho Jesus, numa cruz, para morrer por amor à nossa vida. Ajuda-nos a entender, Pai, que este é o maior presente que o mundo recebeu de Deus. Que nós não nos relacionemos contigo pelo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor já fez tudo. Mas que agora a nossa posição, Senhor Deus, nós queremos nos dar por amor ao Senhor. Nós queremos agradecer, Pai, por todos os momentos desse ano que passou. Pelas alegrias, pelas tristezas, pelos desafios, pelas dores, pelos sofrimentos. Mas porque, Pai, em meio ao sofrimento, nós podemos estar sempre alegres em Ti. Pai, nós consagramos nossa vida e queremos começar 2020 nessa perspectiva, entristecidos, mas sempre alegre, recomendando aos outros esse evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz ano novo, que Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão aí. Vai na graça e na paz de Jesus.